Tá vendo essa van aqui? Ela estava na pauta aqui ontem do Tá No Ar Campinas. O cidadão que estava dirigindo essa van, ele foi parado e detido pela polícia por conta, né, de furar pedágio. Dá uma olhada, ó. Ele vem aqui atrás do caminhão, ó. Ele vai vir aqui. Tem uma van. Você repara que aqui o pedágio abriu a cancela, só que ele embarcou nessa. Oh, abriu a cancela, eu vou também, rapaz. Ó, dá uma olhada, ó. Foi embora. Ah, mas pagou? Não, pagou não. Esse médico tem 53 anos, foi detido na tarde de terça-feira na cidade de Valinhos, furou várias praças de pedágio com uma ambulância particular, de acordo com o boletim de ocorrência, e aí ele acumulava lá várias e várias multas, evasões e tudo mais. A Samila Dipp, ela volta com essas informações, porque me parece que tem algumas atualizações, né, Samila? Boa tarde para você, tudo bem? Oi, Júlio, boa tarde para você e para quem acompanha aqui o Tá No Ar Campinas. Temos atualização sim desse caso, viu? Olha, a gente acompanha aqui pelas imagens, Samila, que realmente, né, parar no pedágio não é com ele. Mas que novidades são essas que você traz pra gente? Tá bom, vamos lá, deixa eu explicar melhor o que aconteceu aí. Ao todo, Júlio, são 61 evasões em vias da Rota das Bandeiras. Ele totalizou R$ 649 e mais 167 em trechos administrados pela CCR. Isso aí, Júlio, dá um débito de R$ 1.500. Mas vamos entender um pouquinho melhor essa história que a gente trouxe ontem, ficou um pouco confuso, tá? Pelas imagens que vocês estão vendo aí, das câmeras de monitoramento da Rota das Bandeiras, a gente consegue perceber o seguinte: o médico furou a praça de pedágio lá da Professora Zeferino Vaz, né, o tapetão que fica em Paulinha, e a partir daí ele passou a ser monitorado por câmeras do Centro de Controle Operacional da Rota das Bandeiras. O que aconteceu? Como que ele aproveitava essa situação, né? Ele colava na traseira do caminhão, que a gente consegue perceber nessas imagens. Na passagem pela pista de cobrança automática, ele seguiu até Campinas aí nesse caso, tá? Entrou na rodovia Dom Pedro e, na sequência, ele pegou o acesso do anel viário Bagagem Teixeira, até deixar essa via na altura do trevo de Valinhos. Ele foi parado, igual a gente disse ontem aqui no Tá No Ar, na Avenida Invernada, tá? O veículo estava totalmente infilmado e ele está licenciado lá na cidade de Cotia, por uma pessoa física, e ele não transportava pacientes, ou seja, não era realmente uma ambulância em atividade, tá? Ô, Júlio, vale ressaltar o seguinte, que mesmo que fosse uma ambulância, tá? O veículo do pedágio, ele também deveria parar ali para pagar, tá? Como qualquer outro carro que circula, ou moto, ou caminhão. Um outro detalhe que eu passo para você e para quem acompanha o Tá No Ar Campinas é o seguinte: médico não pode ter ambulância particular. Então ele tentou apresentar uma história completamente esquisita, na ânsia, não sei do que, de tentar resolver, né? Deve ter ficado nervoso, mas não podia ter feito isso não, tá? Assim que ele foi parado, ele foi questionado desse histórico de evasões. E para entender o que teria levado a ele agir dessa forma, o que ele disse? Que a companheira, né, a mulher dele, é quem é responsável pelas finanças do casal. E ela deveria ter realizado um cadastramento daquela série de passagem automática. Então, segundo ele, ela não fez isso, tá? E com a pressa do dia a dia, na correria dele, ele não percebeu que estava furando os pedágios da rodovia. Foi essa a versão dele. Diante desse argumento, não teve jeito. Ele foi encaminhado para a delegacia, ele foi multado, conforme a gente já mencionou aqui, mas no final das contas ele foi liberado, Júlio. Ele colocou na conta da mulher, né? Ele colocou na conta da mulher. Você vê que ele vai colocar o acesso aqui pro lado direito, que vai para Valinhos. Ele faz o retorno para a cidade de Valinhos. Depois disso tudo ele foi detido e tudo mais. Mas a gente vê aí que as câmeras de monitoramento, né, da Rota das Bandeiras, elas acompanham essa van, né, adesivada, né, que dá o intuito para quem está circulando ali que está em estado de emergência, precisa chegar num local de forma emergencial, mas simplesmente fura ali mais de 200 furadas nos pedágios da nossa região, levaram ele, né, chamaram a atenção para a polícia, obviamente a polícia foi lá e deteve ele. Samila, muito obrigado pela explicação, viu? Até amanhã. Obrigada, até amanhã.